Olá a todos, sou o professor Pedro Henrique de Jesus. Vamos na última videoaula com alguns exemplos de circuitos com o método passo a passo. Bom, esse circuito com A+, B+, A-, B- foi visto na aula anterior. Bom, vamos modificar essa sequência para continuar entendendo como é a elaboração desse circuito. Vamos mudar para A+, A-, B+, B-. Se trata de uma sequência indireta. Provavelmente poderíamos ter erros no circuito utilizando o método intuitivo. Como é o método passo a passo, continua tendo 4 passos. Então vamos manter esses quatro relés, mais o quinto que desliga o circuito, termina o ciclo. O que mudou? Mudou a ordem da sequência. Continua 4 passos, porém a ordem foi alternada. Quem será o primeiro botão? O B1 vai acionar K1. Ele vai acionar K1, que vai provocar o avanço. Então ele avança. Quando ele encostar no S1, o S1 fecha, aciona K2. Porém, K2 ele vai fazer o que? Ele vai fazer o retorno do A. O A está avançado, o S1 vai acionar K2 e K2 fará o segundo passo, que seria o retorno. Então K2, na verdade, ele estará aqui. Então o K1 ele aciona o K2, ele desaciona o A. K1 avança, K2 retorna. K3 avança, K4 é o último, retorna. Tá certo. Então K1 avança, K2 retorna. K3 avança, K4 retorna. Pronto, eu só modifiquei isso, já está pronto. Agora eu preciso modificar os sensores. O S1 é no avanço, o S2 será o retorno. O S3 o avanço e o S4 será o retorno do B. Então S1, S2, B+, é o S3 e o B-, o S4. Pronto, já temos um novo circuito. Vamos testar. A avança, próximo A retorna. Terceiro, o B irá avançar, B avança. Quarto passo, B retorna. Terminando de retornar, ele fecha o ciclo. Mais uma vez, K1 avança, chegou no S1, S1 aciona K2. K2 retorna, S2 aciona K3, S3 abre K4 e retorna. Fim de ciclo. Bom, temos mais um exemplo de um circuito eletropneumático e utilizando o método passo a passo. Esta sequência é A+, primeiro passo, C+, segundo passo, A avança, C avança, terceiro, B avança, B avança. Quarto passo, notem que B retorna e C retorna juntos.
Então, quarto passo, B retorna e C retorna junto. E por último, o A retorna, A menos. Vamos notar o circuito de acionamento da solenoide. Primeiro, K1 aciona, avanço do A. K2, avanço do C. K2, avanço do C. K3, avanço do B. K3, avanço do B. K4 é o retorno de B e C. Retorno de B e C juntos. Então K4 é o parênteses, significa que é um passo junto, que é o K4, um passo junto. Então retorno de B e C. E o último passo, que seria o quinto, seria o retorno de A. Seria o quinto, o retorno de A. Bom, aqui temos o mesmo padrão. A única diferença é que quando chega para alimentar o K5, que seria no retorno de B e C, para alimentar esse passo junto, você tem o sensor S4 do B e o S5 do C. Então, antes tínhamos apenas um sensor. Agora, como eu preciso que os dois estejam retornados, eu vou colocar o S4 e o 5 em série. Eu dependo que os dois retornem para continuar o circuito. Aí quando os dois retornarem, alimenta K5 e K5 faz o A voltar. Então K5 faz o retorno de A. Depois que K5 terminar, o K6 fecha o ciclo, abrindo todo o circuito. O K1 abre aqui, K2 é desacionado, abre aqui, K3 abre o contato K3, K4 abre o K4 e fecha o ciclo. Então K6 fecha todo o ciclo. Vamos testar. B1 acionou K1. Então K1 está acionado aqui. O S1 vai fechar e vai produzir o avanço do C, que é o K2, avanço do C. O K3 seria o avanço do B. Está aqui o K3. S2 aciona K3, avanço do B. O S3 aciona K4, que é o K4, ele é o retorno do B e do C. Quando os dois estiverem retornados, S4 e S5, S4 e S5, o K5 termina retornando o A. Quando o A retornar, K6 termina o ciclo. Vou aumentar um pouco a velocidade. Vamos demonstrar mais uma vez. A avança, B avança, C avança, B e C retornam, A retorna. Por último, esse recuo do A.